Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é a professora Gabriele e eu vou estar apresentando para vocês a matéria de Direito Civil, parte geral. Vamos começar a matéria falando de personalidade e capacidade. A personalidade jurídica é a possibilidade de alguém participar de relações jurídicas. É uma qualidade inerente a todo ser humano e lhe faz ser titular de direitos e obrigações. Toda pessoa, por nascer ou ser concebido, é considerado pessoa, então, vai, nesse momento, adquirir personalidade jurídica. E a medida da personalidade vem da capacidade, é a capacidade que nós passamos a ver. A capacidade, ela é composta da capacidade de direito ou de gozo e da capacidade de fato ou exercício. Então, a pessoa só vai ter capacidade civil plena se ela possuir essas duas capacidades, a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito está estabelecida lá no artigo 1º do Código Civil e é a capacidade que todas as pessoas têm de ser sujeitos de direitos e deveres. Já a capacidade de fato é pessoalmente poder exercer os seus direitos. E nem todas as pessoas vão ter a capacidade de fato. Ou seja, os incapazes, eles não têm essa capacidade. Vamos agora falar exatamente disso, da incapacidade de fato. A incapacidade, ela pode ser absoluta ou relativa. A incapacidade absoluta é não poder realizar nenhum ato da vida civil por si mesmo. Então, aquela pessoa vai precisar sempre da representação quando precisar realizar algum ato da vida civil. A representação é realizada pelos pais ou pelo representante legal. Por quê? Porque quem tem capacidade absoluta são os menores de 16 anos. Se o menor de 16 anos realizar algum negócio jurídico sem representação, esse negócio jurídico é considerado nulo de pleno direito, como nós vamos ver nas aulas seguintes. E nós temos, como eu falei, a incapacidade relativa. O que quer dizer incapacidade relativa? É que aquela pessoa pode realizar alguns atos da vida civil por si mesma, mas ela vai ter que ser assistida quando ela realizar esses atos, que são aqueles maiores de 16 anos e os menores de 18 anos que têm capacidade relativa. Então, eles vão ser assistidos por quem? Pelos pais ou pelo representante dele. Os negócios jurídicos praticados por um maior de 16 anos ou menor de 18 anos, então pelo ou relativamente incapaz, pode vir a ser anulável. Então, ele praticou um ato, se ele tiver sem assistência, esse ato pode ser anulável. A incapacidade, ela passou por algumas modificações no Código Civil a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, o EPD. Porque o EPD, ele buscou a plena inclusão da pessoa com deficiência. Então, a partir dele, com as mudanças no Código Civil, nós podemos dizer que não existem mais maiores de idade absolutamente incapazes. Então, e a partir também do EPD, a regra é que as pessoas
com deficiência são capazes, plenamente capazes. Mas eles são pessoas com deficiência. Então, pode vir a ser que eles não consigam praticar um ato ou precisem de uma ajuda, mas nós já vamos ver. As pessoas com deficiência, quanto aos atos existenciais, que são aqueles ligados a ela mesma, ao casamento, à sua pessoa, sobre a possibilidade de realizar um tratamento, sobre essas questões, a pessoa com deficiência, ela tem capacidade plena e sempre ela que vai tomar essas decisões. Já quanto aos atos patrimoniais, essa pessoa com deficiência pode, por iniciativa, pedir a instituição da tomada da decisão apoiada. Esse instituto da tomada da decisão apoiada vai significar que ela vai ter alguém para lhe ajudar na escolha, na decisão. Então, essa pessoa vai estar ali para lhe auxiliar na decisão que ela precisa tomar. E somente em casos excepcionais que vai ser instituída a curatela para as pessoas com deficiência. E se for instituída a curatela, ela só vai atingir os atos patrimoniais. Como eu falei, os atos existenciais sempre vão ser decididos pela pessoa. Então, nós podemos ver aqui as modificações, como que atualmente está o Código Civil. Então, o Código Civil fala o quê? Que são absolutamente incapazes, lá no artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E relativamente incapazes, lá no artigo 4º do Código Civil, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1º, os maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Inciso 2º, os ébrios habituais, aquelas pessoas que bebem normalmente, né, que não têm daí a sua capacidade total em razão da ingestão de bebidas. Os viciados em tóxicos, as pessoas que utilizam drogas. Inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Então são relativamente incapazes, aquela pessoa, por exemplo, que ela sofreu um acidente e ela está internada e nesse momento ela não consegue exprimir a sua vontade. Ou durante o tempo que ela não conseguir exprimir sua vontade, ela é relativamente incapaz. E se ela passar muito tempo, assim, de forma permanente também, alguém vai ter que tomar as decisões sobre direitos e deveres, sobre os atos civis para ela. E inciso 4º, os pródigos, aquelas pessoas que gastam muito dinheiro, que não sabem cuidar do seu dinheiro, não sabem como investir, como gastar. Nós vamos falar rapidamente sobre o casamento dos menores de 16 anos, que como nós vimos, os menores de 16 anos são absolutamente incapazes. E essa questão foi modificada no Código Civil pela Lei 13.811 no ano de 2019. Primeiramente, a idade núbil, a idade que pode se casar, é estabelecida lá no Código Civil e é de 16 anos. Então, a partir dos 16 anos, a pessoa pode casar. Tudo bem que ela vai precisar da autorização dos pais, porque ela ainda não é absolutamente capaz. Porém, já pode se casar com 16 anos. E a partir dessa lei, existiam as causas que existiam para que ocorresse excepcionalmente o casamento de um menor de 16 anos foram retiradas do código. Então, atualmente, não é mais possível nenhum casamento de menor de 16 anos. É proibido. É uma causa de impedimento para o casamento. Então, menor de 16 anos não pode casar. Se ocorrer o casamento de um menor de 16 anos, esse casamento será
nulo, uma vez que é um impedimento para o casamento. Então, não tem como sanar esse vício, como nós veremos em alguma das próximas aulas. Então, o que aconteceu com a redação? A Lei 13.811 de 2019 mudou a redação do artigo 1520, que antes dizia o quê? Excepcionalmente, será permitido o casamento de quem ainda não alcançou a idade núbil para evitar imposição ou cumprimento de pena criminal ou em caso de gravidez. Agora, o artigo 1520 diz que não será permitido em qualquer caso. Então, não tem exceção. Nenhum caso é permitido o casamento de menor de 16 anos. Então, o casamento de quem não atingiu a idade núbil, observado o disposto no artigo 1517 deste Código. Então, não alcançou a idade núbil, os 16 anos, não pode casar. Com o casamento, vamos dizer que a pessoa já tem 16 anos, ela já tem idade núbil e ela se casa. A partir do momento que ela se casa, ela vai ter a emancipação matrimonial. Então, assim, durante dos 16 anos completos até os 18 anos incompletos, como a gente já viu, essa pessoa ela é relativamente capaz, então ela precisa da assistência dos pais ou do representante. Mas se essa pessoa se casa, ela passa a ser capaz. Por quê? Porque ela vai ser emancipada. E a emancipação é o ato que antecipa os efeitos da maioridade. Então, esse menor de idade, que tem 16 a 18 anos, ele passa a ter capacidade civil plena, ele deixa de ser incapaz e passa a ser capaz para os fins civis. Então, além disso, a regra geral é que a emancipação ela é definitiva, irretratável e irrevogável. Aconteceu, ela não vai voltar atrás, a pessoa não vai voltar a ser relativamente incapaz e vai ser já absolutamente capaz, vai ter capacidade civil plena. Outras causas de emancipação. Além da emancipação matrimonial, nós temos a emancipação voluntária, em que os pais voluntariamente emancipam seus filhos. Nós temos a emancipação judicial, quando os pais não querem emancipar voluntariamente. É possível que ingressem com uma demanda e peçam para o juiz suprir essa vontade. Então, um pai quer emancipar, o outro não. Entra com uma demanda judicial e o juiz vai analisar as causas e ele pode suprir a vontade daquele pai que não queria emancipar o seu filho. A matrimonial, que nós já falamos, por exercício de emprego público efetivo. A pessoa passou em um concurso público, está empregado, então ela passa a ser emancipada, porque ela já tem condições de se bancar. Por colação de grau em curso de ensino superior reconhecido. A pessoa já fez faculdade, entre 16 e 18 anos ela consegue se formar. São casos só dos gênios, muito poucos, mas é possível. Se a pessoa cola grau, então ela pode ser emancipada. E por estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego tendo o menor economias próprias. O menor já consegue se bancar sozinho, porque ele já tem o seu negócio, ou ele já tem um emprego certo que lhe dá condições de se sustentar. Então ele pode vir a ser emancipado. Agora, nós vamos passar para uma outra matéria, para análise dos direitos de personalidade. Os direitos de personalidade, como diz ali o professor Tartucci, são aqueles inerentes à pessoa e à sua dignidade. Direitos da personalidade são direitos subjetivos que têm por objeto os bens e valores essenciais da pessoa, no seu aspecto físico, moral e intelectual, como diz o professor Francisco Amaral. Então, os direitos da personalidade são aqueles próprios da pessoa,
próprios do ser humano. Toda pessoa, por ser ser humano, ela tem direitos da personalidade, porque são expressões da pessoa humana. E eles protegem o que é próprio da pessoa, como o direito à vida, o direito à integridade física, o direito à integridade moral, o direito ao próprio corpo, o direito à intimidade, o direito à privacidade, o direito à imagem, o direito à liberdade, o direito ao nome, à honra e diversos outros. O artigo 11 do Código Civil, ele é o primeiro artigo que fala dos direitos da personalidade e diz lá: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. Então, os direitos da personalidade, eles são irrenunciáveis. A pessoa não pode vir a dizer: eu não quero mais ter direitos da personalidade. Isso não é possível, porque eles são vitalícios. Exatamente porque eles são próprios da pessoa. Ela nasce já com esses direitos, por ser humano. Eles são intransmissíveis. Você não pode dizer: eu não quero os meus direitos da personalidade, mas eu vou então transmitir para o meu irmão os meus direitos. Não, você não pode fazer isso. E impenhoráveis, eles não podem vir a ser penhoráveis. Eles são direitos extrapatrimoniais, que vão além da qualidade lucrativa do patrimônio. Algumas características dos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade têm características da generalidade. Eles são gerais, são de todos. Os direitos da personalidade também são extrapatrimoniais. Eles não têm valor econômico. Mas cuidado, o direito em si não tem valor econômico. Pode ser que uma expressão do direito venha a ter um valor econômico. Por exemplo, você não pode passar o teu corpo, não tem um valor econômico. Porém, pode ser que você autorize que alguém... Desculpa, deixa eu dar um outro exemplo mais fácil. A sua imagem não tem valor econômico nenhum, mas você pode se utilizar dela, uma reprodução dela, e a reprodução dela pode vir a ter valor econômico, porque uma terceira pessoa pode se utilizar dela e vai te pagar um valor para usar a sua imagem. Mas é a expressão, não o direito. O direito vai ser sempre seu. Além disso, os direitos da personalidade têm caráter absoluto. Eles são oponíveis erga omnes contra qualquer pessoa. Eles são imprescritíveis, você pode proteger eles sempre. Não é porque às vezes, um exemplo bem simples, tirar uma foto sua, você não autorizou essa foto lhe prejudica, vai contra a sua honra, por exemplo. Se no momento você não quis utilizar, não quis ir contra isso, entrar com uma demanda, não tem problema. Só que se usarem novamente e você resolver entrar com a demanda porque ele sentiu danar, que lhe causou um dano, nesse caso você pode entrar, porque eles não têm prazo, você pode exercer eles a qualquer momento, a proteção deles. A intransmissibilidade, em essência, a essência você não pode transmitir para um terceiro, porém, efeitos patrimoniais você pode transmitir para terceiros. Então, a intransmissibilidade é só do direito em si. E inalienabilidade, não é possível a venda ou a doação dos seus direitos de personalidade. E indisponibilidade, como eu falei, você não pode renunciar ou penhorar os seus direitos de personalidade. Eles vão ser sempre seus e estarão sempre com você. Você não pode dizer: não quero mais ter esses direitos.
Modalidades. O Código Civil estabelece lá nos artigos 11 a 21 um rol exemplificativo de direitos da personalidade. Porém, os direitos da personalidade são protegidos de maneira ampla e eles vão surgindo com o passar do tempo, com os avanços. Então, outras manifestações da personalidade são possíveis e elas serão protegidas, às vezes ela não tem previsão ali no Código Civil, mas elas são protegidas pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que está lá na Constituição Federal. Agora nós vamos falar de alguns direitos da personalidade especificamente. O direito à vida. O direito à vida é o principal, o primordial, o primeiro direito da personalidade, porque sem vida não existe a pessoa e não se constituem os direitos da personalidade. Todo ser humano tem direito à vida, é um direito natural e universal e ele surge antes mesmo do nascimento da pessoa, porque o nascituro já tem uma proteção prevista pelo nosso ordenamento. O direito à vida ele é personalíssimo, ou seja, aquela pessoa que vai cuidar, vai decidir sobre a sua vida, porém é possível a preservação pela ação de terceiros, como o caso daquela pessoa que está no hospital, impossibilitada de tomar uma decisão. Nesse caso, um terceiro pode tomar uma decisão sobre o seu direito à vida, para proteção do direito à vida. Direito à integridade física e psíquica. Nesse direito se protege a integridade do corpo e da mente. Por quê? Porque você quer se manter a saúde física e a lucidez mental da pessoa. É um direito absoluto que todos devem respeitar, mas dentro de certos limites é possível dispor do direito à integridade física. Por quê? Mas essa disposição, ela não pode gerar uma diminuição permanente, ser contrária à lei ou aos bons costumes. Uma diminuição permanente, por exemplo, você pode dispor da sua integridade física cortando o cabelo, cortando as unhas. Não é uma diminuição permanente. Ela não pode ser contrária à lei. Outra diminuição que não é permanente e é uma integridade que você vai contra a integridade física é realizar uma tatuagem. Mas os costumes autorizam. Esportes radicais, os costumes autorizam. Outro direito da personalidade é o direito ao nome. É a designação do indivíduo. É a forma que aquela pessoa é identificada na sociedade. E além do nome, essa proteção do nome, ela é estendida também ao pseudônimo. Aquele nome que a pessoa é conhecida na sociedade. O Lula, Luiz Inácio Lula. O Lula não é o nome dele, é o pseudônimo, mas ele é protegido. A Xuxa é o pseudônimo, é protegido. E é possível uma disponibilidade relativa do direito ao nome. É possível que seja estabelecido um negócio jurídico entre o titular do direito da personalidade e um terceiro para a exploração econômica do nome. Aqueles esmaltes que fazem esmalte a marca e Angélica, Sandy, Anitta, ocorre a exploração do nome da pessoa, exploração econômica, mas que é autorizada porque é um negócio jurídico. Outro direito da personalidade é o direito à vida privada. Que, na verdade, é o isolamento natural das pessoas. As pessoas têm direito a ter uma parte da sua vida que só ela sabe, que ela não quer passar para os outros. É algo só dela. É o espaço de privacidade, e esse espaço surge em razão da dignidade da pessoa humana. É a inviolabilidade da pessoa, da casa, das correspondências dessa pessoa.
E os limites da intimidade e da privacidade são de cada um. Cada pessoa tem o seu limite. O que é privado para mim pode não ser para uma outra pessoa. Cada um decide o que faz parte do seu âmbito privado. Então, cada pessoa tem limites únicos para a privacidade e para a intimidade. E também é importante dizer que as pessoas públicas também têm direito à privacidade. Não é porque a pessoa é pública que toda a sua vida pode ser passado para terceiros. Não, não é assim. As pessoas públicas também têm direito à privacidade quanto à sua vida privada, exclusiva, a sua parte familiar. Outro direito é o direito à imagem. Ele protege a figura, a representação, o retrato ou a reprodução plástica da pessoa. O direito à imagem pode estar reproduzido numa foto, num vídeo, numa pintura, desenho que a pessoa fez, caricatura. O direito é um direito que a pessoa tem tanto sobre a sua forma plástica, sobre todo o seu corpo, como componentes do seu corpo, como rosto, olhos, perfil, o busto, partes do corpo que identifiquem essa pessoa. A Angélica, por exemplo, ela tem direito à imagem sobre a pinta que ela tem na perna. Por quê? Porque identifica ela. A imagem individualiza a pessoa perante a sociedade. Mas existem alguns limites, algumas situações em que o interesse público pode permitir que seja afastado o direito à imagem, ou seja, a pessoa não autorizou que a sua imagem seja usada, mas ela é usada mesmo assim nessas situações e não vai ter nenhum problema, a pessoa não vai poder pedir uma reparação. Que são as situações do direito à informação, quando ele vai, não são todas as situações, mas em algumas situações o direito à informação se sobrepõe. Por quê? Porque a sociedade precisa saber sobre o acontecimento. A notoriedade do titular da imagem, a pessoa é um ator, um político, e é importante, ela está trabalhando, é uma questão importante também. O interesse público vai se sobrepor, interesse cultural, interesse da justiça e da ordem pública, um foragido perigoso, pode ser usada a imagem enquanto ele está foragido, fotos de uma coletividade de pessoas ou de locais públicos, mostrar que todos estão em uma praça, fazendo uma comemoração, o carnaval, mostra ali como que é o evento. E, por fim, nós vamos falar sobre o direito à honra, que é a dignidade pessoal da pessoa, do indivíduo enquanto tal, e o seu reconhecimento na comunidade. A honra, ela é uma só, mas ela é dividida em duas perspectivas. A honra pessoal ou subjetiva, que é o respeito e consideração que a pessoa tem por si própria, e a honra social ou objetiva, que é o respeito e consideração que a pessoa possui na sua comunidade. Pode ser que uma violação apenas cause um dano na honra pessoal, pode ser que só cause um dano na honra social, mas pode vir a causar um dano nas duas perspectivas, que é o mais comum. Então, nessa aula, o que a gente analisou? Nós verificamos o conceito de personalidade, de capacidade, falamos das pessoas com deficiência quando falamos das incapacidades, também falamos sobre o casamento do menor de 16 anos, que foi uma regra que foi modificada, né, pelo Código em 2019, a emancipação, os direitos da personalidade, falamos sobre as características desses direitos, né, o conceito, e, por fim, as modalidades de direitos da personalidade. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos na próxima.